Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você está vendo esse vídeo, né? Você aí que nos acompanha, estamos aqui mais uma vez no estúdio do Colégio Dinâmico para falar sobre atualidades. Esse episódio aqui que te garante um aprofundamento dos conhecimentos que a gente vê em sala de aula para entender o mundo. Pegamos aí notícias que o mundo nos traz para poder aplicar esses conhecimentos e, claro, enriquecer o repertório sociocultural para a redação e para outras finalidades, né? Como conseguir entender textos que trazem essas notícias nas provas de vestibulares e afins. E hoje nós estamos aqui com o professor Fatahala, cara com uma carreira extensa, é especialista em diversas áreas, é advogado, é professor de biologia, é mestre em direito agrário e hoje a gente vai ter um bate-papo muito legal, né, Fata? Sobre meio ambiente. É isso aí, Gabriel. Boto fé. Vamos trocar uma ideia aqui em relação a algumas atualidades que podem estar caindo aí para a galera, né? E para ser utilizada aí numa discursiva, numa prova de redação e principalmente pelo tema, pela temática, para a própria vida mesmo, né? Para ele, para o filho, para o neto, para o bisneto e para o tataraneto. É verdade. Olha, se você é uma pessoa antenada, com certeza, que tá entendendo aí o que está acontecendo com o mundo, você viu as notícias que estão associadas às mudanças climáticas, né? Hoje eu trouxe aqui para começar a notícia que fala o seguinte: a COP30 será a mais importante desde a de Paris, né? E dentro das discussões ambientais, a gente tem várias conferências que foram feitas ao longo da história, né? Desde a Eco 92, nós temos, no Rio de Janeiro, nós tivemos a criada das COPs, né? Que são conferências das Nações Unidas para realmente debater sobre os avanços, os retrocessos que a gente tem com relação a essa questão climática. E ainda mais, agora a COP30 vai ser muito importante, ela vai acontecer em Belém em novembro, né? Por quê? Porque o Brasil ele tem que se consolidar como uma possível liderança nessas discussões de sustentabilidade, né? Ainda mais que nós abrigamos a Amazônia, que é aí dito como o pulmão do mundo, e é claro que esse debate vai envolver muitas coisas delicadas, né? O Brasil é conhecido também por ser um país que tem essa cordialidade de buscar diplomacia, né? E conciliação. Como é que tá essa questão climática aí, hein, Fábio? É interessante essas conceituações iniciais, né, para a galera ter aí em mente, né, tipo, o significado ali teórico para utilizar ali em relação a termos, né, tipo, o termo COP significa Conferência das Partes. Mas que parte? As partes que assinaram ali a convenção inicial lá atrás, Convenção 4 das Nações Unidas, e nessa convenção, Gabriel, a Convenção 4 das Nações Unidas, chegou-se a um acordo das COPs, só para dar uma ideia, sai aí na COP 3, sai o Protocolo de Kyoto, sai aí na COP 21 o Acordo de Paris, e tomara que saia aqui na COP 30 algum documento mais importante em termos de efetividade, porque o que está pegando até agora em todas as COPs, interessante isso, é essa efetividade. Mas o termo COP é interessante, essa é uma primeira conceituação para a galera ter em mente aí o que é uma COP. É uma conferência das partes, daquelas partes que assinaram ali os encontros. Nas conferências das partes, e até essa galera que vai vir aqui para o Brasil, né, vai se encontrar aí em Belém do Pará, agora, nesse ano, em plena Floresta Amazônica, como o Gabriel colocou, vou colocar ali só uma pitada da gente explicar por que a Amazônia ela seria não pulmão em termos de oxigênio. A Amazônia ela não é ali
um pulmão em termos de oxigênio, porque é o fitoplâncton, né? Um termo mais biológico. Então, biológico é o fitoplâncton, que é o pulmão do mundo em termos de oxigenação. Agora, vou usar essa terminologia do pulmão que você colocou, que é interessante para a gente não perder esse órgão. É um órgão importante em termos de respirar, é o pulmão de biodiversidade, ou o coração da biodiversidade, ou o ponto principal da biodiversidade mundial. Isso está muito em risco, né, Isso está em risco. Então, porque a ONU está alertando para um risco de colapso climático ainda esse ano. Então, esse debate é um debate urgente que a gente tem que fazer. Sim, urgentíssimo. A gente está longe das metas, inclusive. Um dos objetivos é reduzir pela metade as emissões de gases com efeito de estufa até 2030. 2030 está batendo na porta, são 5 anos. 5 anos passa rápido. Está chegando e é rápido. E é interessante que essa meta da emissão até 2030, ela começou lá em Kyoto. Em Kyoto, a meta que eles chegaram no protocolo de Kyoto, galera, o que é um protocolo? Você vai falar aí de protocolo. O que é um protocolo? Protocolo é um documento dentro do direito que você não é obrigado a assinar. Mas a partir do momento que você o assina, você é obrigado a cumprir. Pacto de São José da Costa Rica. Você não é obrigado a assinar, mas assinou, você tem que cumprir. Então, Estados Unidos ficou segurando ali no início, né? Tipo, interessante, né, Gabriel, que todo mundo hoje está assustado. Os Estados Unidos não vai seguir o Acordo de Paris. Os Estados Unidos, desde o início da Conferência das Partes, ele não está seguindo. Estados Unidos, China agora está até mais à frente, que ela vai tentar seguir, mas Estados Unidos, ele na COP 21, né, as metas de ratificar, no protocolo de Kyoto, as metas ratificadas, Estados Unidos, ele assinou, mas não ratificou. Então ele assinou, tinha que cumprir, não cumpriu. Aí vem para Paris, os Estados Unidos ficou ali sendo, não, eu acho que vai atrapalhar a minha economia, porque é uma economia baseada em quê, galera? Em petróleo, em guerra, em armas. Olha que interessante. Então não é se assustar, né? Estou vendo a galera fala aí, nossa, Estados Unidos, ele normal, né? Seria anormal se os Estados Unidos seguissem, não é nem o Trump. Estados Unidos. Biden demorou muito, né? E os outros governos americanos... O próprio Barack Obama também, né? Não é como se fossem só os governos republicanos, os governos democratas também. Então é interessante, só dentro desse ponto, né? O que é o protocolo? O protocolo de Kyoto é esse documento que, se você tiver ali que assinar, assinou, você vai ter que cumprir. Quando cai o protocolo de Kyoto, a meta era redução de 5,2% das emissões de gás estufa referentes ao ano de 1990, quando chegasse em 2008 até 2012. Que viagem é essa? Não entendi nada. A meta seria o quê, então? Os caras teriam... Foi assinado o protocolo de Kyoto, ele foi ratificado em Kyoto, no Japão, em 1998. E ele teria o início dele em 2008, 10 anos depois de 98. Em 2008 ele seria início do cumprimento dele, em 4 anos, essa meta, 2008, 2009, até 2012. Em 4 anos, que meta? A meta de reduzir 5,2% das emissões que existiam lá em 1990. E que é pouquinho, inclusive. Eles iam pegar essas emissões dos países que assinaram e falar, não, foi X na Alemanha, X nos Estados Unidos, X na China. Quando chegar em 2008, vai ter que ser 5,2%. Ninguém cumpriu ela. Aí vem para Paris, Acordo de Paris, a meta de Paris. A gente não vai conseguir fazer a implementação conjunta. Vamos tentar metas individualizadas. Aí essas metas individualizadas, eles tentaram, só que ainda não saiu do papel, que é o que vai se tentar agora na COP30 a ter uma efetividade. O grande problema da questão da COP é o quê? A galera fica discutindo a efetividade e a natureza, o clima, ele vai ali já verbalizando o que o homem está fazendo com ela. A gente teve ano passado um ano mais quente, né, Gabriel? Um ano mais quente. Além dos desastres ambientais. Desastre ambiental. Né? Como foi o caso do Rio Grande do Sul, isso, aquela tragédia, né? Isso,
seguindo o que a gente vai falar hoje, a gente também não vai falar só das COPs, inclusive agora a gente vai aprofundar um pouco mais desse aspecto, mas a gente também está com a intenção de falar sobre a Groenlândia, porque ultimamente, se você está aí antenado nas notícias, você viu que o 51º presidente dos Estados Unidos, eleito Donald J. Trump, ele disse que a Groenlândia é um alvo, talvez, de compra dos Estados Unidos, né? E a gente entendeu o porquê disso é fundamental, porque a Groenlândia está associada à questão ambiental, principalmente porque ela está em degelo. E lá a gente tem vários aspectos relacionados a esse interesse do Trump. Muitos apontam para o interesse econômico, porque lá, supostamente, a Groenlândia tem o que a gente chama de terras raras, que tem concentrações de cobre, grafite, nióbio, titânio, ródio, que são fundamentais para a produção de materiais para energia eólica, energia solar, carros elétricos, né? Então, inclusive o Trump fala sobre segurança nacional, sobre a segurança dos Estados Unidos, né? Interessante essa ideia da segurança nacional, porque você não fala dentro do direito ambiental, a gente tem um princípio só para a gente pensar nessa ideia da segurança nacional de um lado e dentro do princípio do retrocesso ambiental e outro princípio que seria o princípio da sadia qualidade de vida, o princípio do desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade, né? Quem que é mais importante, né? As presentes e futuras gerações que a gente tem ali, que vão depender ali da nossa casa, que a terra esteja tranquila, ou você vai estar tendo ali uma segurança nacional, uma discussão que você tem em relação a isso, né? Segurança de quem? Segurança nacional de quem? E aí, até a própria segurança nacional, se você for um efeito ali rebote, né? Vamos pegar a Califórnia. A Califórnia, olha que segurança nacional, né? Da Califórnia. A Califórnia pegou fogo. A Califórnia teve ali prejuízo na ordem de bilhões de dólares. 360, até agora 360, eu estava vendo os especialistas em torno de 365 bilhões de reais. O equivalente a bilhões de reais. Agora de reais. Em termos de dólar, a gente divide por 5 aí, você vai estar tendo em torno aí de 50 e poucos, né? Mais de quase 60 e poucos bilhões de dólares. Olha que segurança que é essa. Né? Vamos para o sul. Que segurança que a gente teve ali com essas enchentes. Ou seja, é uma discussão interessante. Existe segurança nacional enquanto o meio ambiente está sendo atacado, as mudanças climáticas estão afetando diretamente. Porque tem como prever o que vai acontecer. Gabriel, aí essa ideia, né, cara? Que visão que você vai ter, né? A visão tem que ser holística ou tem que ser uma visão de capital? Né? Porque às vezes eu vejo pessoas batendo palmas, né? Falando, pô, nossa, o cara é inteligente, né? E aí quem fomenta ele é o Elon Musk, né? Em termos de todas que nesse interesse estratégico é extremamente inteligente, né? O interesse o interesse estratégico dele é extremamente inteligente. Ele tá juntamente, a China também está de olho lá na Groenlândia. Investe lá já, né? Mas esse é um projeto capital. Não estou falando da ideia de capitalismo e socialismo, um termo da ideia do capital de retirar ali aquele recurso que é um recurso que está na natureza, que eles vão estar extraindo. Esse projeto Groenlândia é o mesmo projeto que a gente tem no Brasil, a Groenlândia brasileira. Qual que é a Groenlândia brasileira? Qual que está congelada e eles estão querendo descongelar ela? Floresta Amazônica. Né? A pressão em cima da floresta amazônica, só que a floresta amazônica não está no gelo, ela está queimando. Então você tem todo um projeto ali para retirar também. A gente tem nióbio, a gente tem ali, a gente tem terras raras. O Enéas Carneiro falava do nióbio. Tem a floresta amazônica já há bastante tempo, há décadas que ela é ali rica em reservas de lítio também. Diamante, lítio, nióbio, você tem tudo que é justamente para essa nova vertente mundial da economia. Então, a floresta amazônica, ela é uma Groenlândia. Só que é uma Groenlândia que vai tocar fogo. Agora, no caso da Groenlândia, o próprio aquecimento global e interrelacionado, né? Porque você tem ali um sistema que, se eu retiro a floresta amazônica, eu aumento a temperatura do globo, degelo a Groenlândia e retiro tanto da floresta amazônica quanto da Groenlândia aquilo que eu quero. Mas quem que está por cima? Direito internacional, ambiental, direitos humanos,
povos tradicionais, né? Então eu tenho que dar um jeito nesse que aí. E como que eu faço isso? Retirada de direitos. Tanto na discussão com a China, né, que ela também desrespeita a questão ambiental, o maior poluidor do planeta, 1/3 da quantidade de carbono que vai para o planeta vem da China, e a economia dela crescendo, e os Estados Unidos o segundo em poluidores. Então, a gente tem uma vertente hoje que é o quê? 2 grandes poluidores que estão decidindo o destino da humanidade. E tem gente batendo palma para isso. Competindo com o outro. Competindo. É muita... Vamos ver o que vira, né? Para poder entender, e aí começar com a nossa discussão efetivamente com profundidade, a gente vai falar um pouco sobre o histórico das conferências, que a gente estava falando sobre já, né? Por quê? A gente tem aqui a COP1, que acontece em Berlim, na Alemanha, e ela vai ser estipulada lá na Eco 92, como eu falei, né? Em 95 a gente já tem a primeira COP, que vai falar sobre as negociações climáticas. E as COPs só vão se desenvolvendo. Como o próprio Fata falou, a gente vai ter o protocolo de Kyoto, né? Em 97, 98 a gente tem as definições do protocolo de Kyoto, que vai trazer metas de redução de gases de efeito estufa, como o Fata acabou de falar, de 5,2%, né, Fata? Isso mesmo, 5,2%. E aqui, não para por aqui, né? A gente tem o Acordo de Paris, em 2015, que vem na COP21, que traz um compromisso global para limitar o aquecimento a 1,5 graus Gabriel, Celsius. Legal essa porcentagem que você colocou aí, né? Esse 1,5 graus Celsius era o compromisso. No ano passado foi o ano mais quente. O Brasil chegou a 1,8 graus Celsius. 1,8. E o restante do mundo, de diferentes áreas, 1,5, 1,6, 1,7. Essa temperatura, interessante que essa temperatura de 1,5, ela é a temperatura extrema para a vida dos processos metabólicos enzimáticos. Olha que interessante. Olha que interessante. Eu tenho ali, ao longo de todo o planeta, espécies que podem ser pecilotérmicas, que se esquentar, elas vão esquentar, e homeotérmicas, que vão tolerar a temperatura e vão ter mecanismos para isso. Só 2 grupos que são homeotérmicos, aves e mamíferos. O resto da bicharada dos seres vivos é pecilotérmico, por isso se fala em mega extinção. Então, vamos para o humano. Saindo aí daquele pensamento ecocêntrico para um pensamento agora só humano, antropocêntrico, para manutenção da nossa vida aqui na Terra. 1,5 graus Celsius, 1,8 graus Celsius é uma impactação enzimática no metabolismo de todo mundo. E imagine isso pós-pandemia, né? Para alimentação. Para tudo. Isso vai afetar diretamente a distribuição. Segurança alimentar. Aquele cara que tinha ali uma vulnerabilidade ambiental vai aumentar. As doenças tropicais, a tendência é aumentar. Dengue, chikungunya, zika, virose, febre amarela e companhia limitada. Aquela população ali que com um calor, de uma pressão vai aumentar. Enchente, seca extrema, então é um caos total, apocalipse. Não, e a coisa só aumenta, né? Porque eu tava acompanhando, com certeza você conhece o Paulo Jubilu, né? Sim. Eu tava acompanhando quando os vídeos que ele fez, quando ele foi lá na Escócia, em Glasgow, na COP26, né? E ele explicou sobre o que foi a COP26, porque muita gente achou que ela tinha sido um fracasso. Mas teve algumas metas importantes que foram estipuladas lá. Por exemplo, extinguir o uso de carvão até um futuro próximo, né? A neutralidade do carbono, por exemplo, porque o carbono é um dos grandes problemas, que é um dos principais gases de estufa que são lançados na atmosfera. Principalmente, Gabriel, o CO, o gás metano, né, o CH4, ele é o grande vilão. Né, em termos, e na COP26 teve o corte. O carbono não, porque o carbono, segundo os Estados Unidos e a China, fazem parte da sua economia e senão eles param de crescer. E o CH4, o metano, ele segura mais aí a temperatura, ou seja, vem a energia
ali entra na forma de radiação, aquela radiação infravermelha especificamente, tem a ultra que já é relacionada com camada de ozônio. Essa radiação bate áreas que você tem de vegetação ou áreas que dá para absorver, você absorve, faz fotossíntese, comidinha ali em toda aquela cadeia, mas em áreas que você não tem, que são áreas desmatadas ou locais que você não consegue fazer esse sequestro de carbono. Olha que interessante para a galera aí esse termo, sequestro de carbono, você acaba tendo que é o quê? O processo fotossintético, você pegar todo aquele gás carbônico que está na atmosfera e transformar ele em C6H12O6, que é glicose. Então, foi interessante, bem pontuada. A COP26, ela dá um corte nas emissões de metano, por isso que os lixões, aterro sanitário, foram proibidos aqui no Brasil, sai do lixão e vai para aterro sanitário, né? Ainda não foi efetivado, mas está caminhando, assim caminha a humanidade. Porque não é como se fosse um total fracasso, porque, por exemplo, a gente estava tendo um problema uns anos atrás, eu lembro muito de todo mundo falando sobre o buraco na camada de ozônio, e aí você não podia usar CFC para nada, né? O pessoal tinha medo de ter CFC na geladeira, o desodorante tinha que olhar se tinha CFC, e assim, parece que esses debates levaram a camada de ozônio, pelo menos, eu não sei se terminou, fechou o buraco na camada de ozônio, o que virou isso, você sabe? E você tem ali a primeira eco nossa, que foi no Brasil, a Eco 92 no Rio, a discussão foi camada de ozônio. Aí, com Rio mais 10, Rio mais 20, você já transfere a discussão do grande poluente que era relacionado com CFCs, né, que se adequou, entre aspas, mas o aquecimento global também pode influenciar nessa questão da camada de ozônio, mas aí você passa a discutir mais a questão do clima, né, desse aquecimento, dessa fervura e agora o colapso. Então já teve uma certa efetividade em alguns pontos, como a questão da camada de ozônio. Sim, e todas as discussões, né, num pensamento ali de caminhada, elas vão ter ali pontos positivos. Tem um ponto. Não é porque não saiu do papel lá desde o início das COPs e que a gente vai ter a COP 30 que tudo é um fracasso. Só de você ter já as discussões e ir caminhando, né, não dá para a gente prever como que vai ser ali o fim das COPs, se elas vão continuar ou se vão finalizar. Mas já dá para a gente prever que se a gente não seguir esses compromissos, esses acordos, esse caminhar dentro da discussão, a gente vai ser eliminado. Né? Eu gosto. Essa que é a importância da COP30 agora. Toda COP, toda discussão dentro dessa parte ambiental, muito importante, Gabriel. A gente tem em mente que o humano, às vezes, ele esquece de uma coisa. Na discussão, pressão antrópica, pressão ambiental, pressão em cima da natureza, quem é mais fraco? Não é a natureza, é o humano. A natureza, ela se rearranja. Não é que eu estou falando isso para você sair desmatando, mas ela se rearranja. Só que esses rearranjos é o quê? A enchente lá no Rio Grande do Sul, o incêndio na Califórnia, a extinção de espécies, de biodiversidade, a eliminação até do próprio Homo sapiens. Né? A gente é mais uma espécie que pode ser eliminada se a gente não ali tiver uma discussão. Qual que é o futuro que você quer? Então, a COP30 tem uma importância muito grande por causa disso também, né? Todas. Agora, uma coisa que é muito interessante da COP30, tem uma expectativa em cima dela, é você efetivar. Tem que sair um pouco daquelas políticas que você tem, política de governo A, governo B, e ir para políticas estatais, né? Porque, políticas públicas que continuam independente do governo. Políticas mundiais que continuam independente do governo. Entra governo X ou Y, Estados Unidos, o Brasil, ou Europa, né? Não importa. Você tem ali que caminhar para que no futuro essa visão holística, essa visão de conservação, ela seja prioridade, não em terceiro, quarto plano.
Porque você vai pagar caro, já estamos pagando caro com isso. Inclusive, para poder falar sobre isso, eu até trouxe aqui um princípio que o Hans Jonas, que é um filósofo alemão, fala, que é o princípio da responsabilidade, né? Ele traz as bases da sustentabilidade dentro da filosofia. Então, a frase dele que eu acho muito interessante para colocar aqui como possível citação para você que vai fazer provas de vestibular. Age de modo que as consequências de tua ação sejam compatíveis com a permanência de uma vida genuína sobre a Terra. Que entender que nós não estamos aqui para viver só por nós mesmos, pela espécie e pela continuidade da nossa espécie, né? E não é só a continuidade, é a continuidade com qualidade de vida, né? Com uma vida digna, não ter uma situação cada vez mais crítica para as futuras gerações. Isso mesmo, você tem todo ali, dentro desse princípio da responsabilidade, dentro do direito ambiental, a gente tem o princípio intergeracional, né? Você tem uma responsabilidade intergeracional, não só daquela tua geração, para as próximas gerações. Imagina daqui 100 anos, você continuar nessa mesma ideia, essa mesma sequência, aumentando temperatura, aumentando, né? O que você vai deixar ali para as futuras gerações? Essa responsabilidade intergeracional, ela é efetivada. Interessante que quando se fala em princípio, dentro se o aluno for estar dando uma viajada, uma escrita dentro dessa parte, o princípio dentro do direito, tanto o direito ambiental quanto o direito ambiental internacional, e dentro do direito em geral, eles são a base para você estar construindo ali uma hermenêutica, interpretação dentro da própria legislação. No Brasil a gente tem o quê? A gente tem artigo 225 na CF, que todos têm direito a um ambiente ecologicamente um direito constitucional, constitucional, né? Equilibrado, a sadia qualidade de vida para as presentes e futuras gerações. Está lá. Né? Então, é essa ideia. Um outro autor que eu trouxe aqui é o Bruno Latour, que é francês, um sociólogo francês, e que traz um questionamento. Será que a falha está no nosso modelo de sociabilidade? Então, a seguinte citação pode ser utilizada. Não estamos enfrentando apenas uma crise ambiental, mas uma crise civilizatória. Boto fé. Né? É interessante essa ideia aí, porque a gente está na era nossa antropozoico. A era que a gente está tendo agora é o antropozoico. Ela é rotulada como antropozoico. Então, é uma crise civilizatória. Né? Ao mesmo tempo que você tem uma baita de uma tecnologia, você tem pessoa morrendo de fome, a galera morrendo de fome. Você tem tecnologia para produzir muito, mas você tem pessoas morrendo de fome. Ao mesmo tempo que você tem ali uma energia sustentável, produzida pelo próprio governo americano, chinês, brasileiro. Mais de 40 anos atrás a gente começou com a energia do biocombustível, mas ao mesmo tempo que você tem isso, a forma de produção ela ainda parece que é um bate e volta, né? Um tipo ping-pong. Vamos pensar aí na questão do petróleo, né? Estava caminhando até bem, mas aí acha mais uma reserva, outra reserva, não abandona. Então acho que é mais uma questão nessa crise, é uma crise da civilização nossa. E o petróleo é uma crise ele mesmo. É uma problemática tão grande que eu vou até fazer uma recomendação, ó, você que vai prestar prova de vestibular e talvez tenha que falar sobre energia e formas de energia renovável, etc. Veja um documentário bem curtinho no YouTube que se chama Não Há Amanhã. Não se desespere, não é porque não há amanhã que vai acabar tudo, mas assim, pode ser que se a gente não resolver, realmente não haja amanhã. Mas é um documentário que vai falar sobre o petróleo e sobre como que ele é extremamente limitado e como que depender do petróleo pode levar a um colapso da nossa civilização. Isso é algo que começou a ser utilizado no século XIX e que agora o petróleo já se mostra insustentável. Né? Então é um modelo que iniciou insustentável e continua sendo insustentável. Como então sair disso? E no documentário vai mostrando a insuficiência que a gente tem até hoje de conseguir utilizar energias renováveis para suprir a demanda internacional. Nós utilizamos muito mais energia do que nós temos capacidade de realmente produzir.
né? E isso aí, cara, vai... E, Gabriel, quando você linka essa ideia da forma de... A matriz tua, que é uma matriz fóssil, quando você linka ela àquela manutenção da conservação dessa matriz, como que você vai proteger ela com guerra, aí você faz um link que é o link da desgraça, meu irmão. Porque você pega aí, tanto aqui no Maduro aqui, questão petróleo. Vamos lá para a questão do Oriente Médio, petróleo. Vamos para a Rússia e Ucrânia, petróleo e outros minérios, né? Vai sempre ter essa ideia, mas o petróleo ele está muito linkado a essa questão da guerra, além do aquecimento. Vamos pensar na matriz fóssil, mas é uma matriz ali de guerra que a gente tem hoje. E falando de domínios territoriais para recursos naturais, inclusive o petróleo, a gente tem a questão da Groenlândia, né, cara? Sim. A Groenlândia tá em degelo. Eu ouvi falar, e aí você me confirma, que você que é o cara, né? Você que é o especialista. Pode ser que suba 7 metros no nível do mar, cara? Porque você tem a água ali, aí muda o estado dela. Quando você tem ali o degelo, então você vai ter ali todo um aumento ali daquela água que vai gerar ali um efeito sinergético no meio ambiente, né? Você vai estar influenciando tudo, áreas que não eram inundadas vão estar inundando, você vai estar tendo ali uma migração de espécie, aquela espécie que estava em determinado ambiente, ela vai passar a migrar para outro ambiente. Pega só a ideia aí de urso polar. O urso polar, com esse derretimento agora inicial, algumas espécies estão entrando já em colapso. O urso polar é uma dessas espécies, né? Ele não consegue migrar ali. Você tem ali com um degelo de uma plataforma de gelo que ele está ali de 1,5 a 2 quilômetros, o bichinho não consegue migrar, ele vai morrer afogado ali. Então, isso já tem estudos há bastante tempo, né, com essa espécie específica, no sentido de que está aumentando o canibalismo, está aumentando ali aquele estresse, está aumentando toda uma consequência. E isso só de uma espécie. Agora, se a gente pegar mundialmente, né, que a gente convive com as outras espécies, é interessante isso, a gente não está sozinho aqui, a gente é uma espécie que a gente está juntamente com outras espécies, e essas espécies a gente tem uma responsabilidade com essas outras espécies, não é só tipo, vou ganhar, o humano está evoluindo, mas a que custo? Quantas espécies vão pagar o preço dessa nossa forma de estar atuando, né? Nós mesmos, nossa, porque é o retorno, né? Fritjof Capra coloca isso como conexões ocultas. Você tem conexões ocultas que elas se interrelacionaram, né? Tipo, dá uma ideia, né? A gente tem fungo ali debaixo da floresta amazônica, e esses fungos eles vão estar se comunicando ali no meio da floresta com as raízes para que você tenha todo um sistema ali de nutrição. Uma árvore fala para outra árvore por meio do mutualismo que ela faz com o fungo. Olha que viagem. Agora vamos para corais da Amazônia. Todos os corais que estão ali, eles se comunicam. Tudo bem feito, bem perfeito, bem sinérgico. Você mexe com isso, você tem um retorno, né? Então, esses retornos, pandemias. Esses retornos vão estar vindo na forma de aparecimento de novas doenças. Floresta Amazônica, só para dar uma ideia, com a retirada dela agora, nessa parte de desmatamento, até 2030, eles colocam que a possibilidade de você ter ali o surgimento, vou usar o termo degelo, tá? No sentido de que você vai estar ressuscitando ali, vai estar aparecendo algo. No caso da floresta amazônica, com o desmatamento dela, você pode estar ali tendo um surgimento de em torno de 50 novas viroses ou doenças, que são, dentro dessas 50, todas com potencialidade de serem vírus novos que podem levar à pandemia. Olha o estrago. Então, o estrago é grande. E veja que esse degelo da Groenlândia, ele pode trazer inundações de Nova York, eu falei do Rio de Janeiro, sim. Mas Nova York também, várias cidades costeiras importantes do mundo, né? Sim, porque você vai estar pegando o mundo todo, né? O próprio protocolo de Kyoto já colocava isso lá atrás no protocolo, que uma das consequências seria o aumento do nível dos oceanos em locais, e o Rio de Janeiro entrava dentro dessa. O sul do país, as tempestades tropicais, elas entram aí também, todo um sistema que está ali sendo alterado.
Você amplifica as coisas. Alguns especialistas estão dizendo que tem pontos de não retorno com esse degelo do Ártico. Pode ser, inclusive, que nós já estejamos nesse ponto de não retorno. Já bateu. A floresta amazônica, Gabriel, já está nesse ponto de não retorno. O que é esse ponto de não retorno aí? Para a galera entender. Ponto de não retorno é aquele ponto que você tem ali, que aquela pressão antrópica do humano, antrópica em cima do ambiente, ela é tamanha que você não vai conseguir retornar ali num processo biogeoquímico àquela situação que você tinha de equilíbrio. Então, floresta amazônica, e pode-se dizer que todos os biomas do mundo, eles estão assim. Interessante, tem uma análise de um pesquisador, Marcelo Bezerril, dentro dessa parte, da parte de ecologia, que ele coloca que você trabalharia com a ideia do planeta. Então, cada bioma representa um planeta. São microplanetas. Planeta Cerrado, planeta Floresta Amazônica, planeta Groenlândia, planeta Saara, entendeu? Microplanetas que foram ali formados ao longo todo aquele processo de formação nossa dos biomas, nas sucessões ecológicas. Então, esse ponto de não retorno ele já está ocorrendo para quase todos esses microplanetas que caem dentro dos hotspots, né, que são pontos de áreas críticas para a conservação ambiental, né? O que é um hotspot? Então, mundialmente só está aumentando. Começa com 15, vai para 25, hoje a gente tem 35. Isso tudo está interrelacionado com essa pressão do humano. Então, só está se aumentando as áreas críticas, né, mundiais em relação a essa pressão em cima da biodiversidade, em cima da vida. É isso aí, né? Inclusive, estavam falando sobre o fato de que assim, o consumo da terra, o que a gente dava para consumir para poder ter renovação, está ficando cada vez mais cedo. A gente consome até agosto e depois é só... Isso. É como se a gente passasse no crédito. A gente consome o salário todo até agosto e aí só passa no crédito depois, né? Cai dentro da pegada ambiental, que eles falam, né, dessa ideia, né? Você está tendo ali... A gente conseguia chegar até setembro, outubro, né? Ou seja, a terra ela conseguia segurar ali a besteira do humano, mas agora está difícil. Tá? Esse ano, janeiro, já está tudo... Já está tudo ali... Não tem um retorno, não tem a renovação. Em vez da gente caminhar para poder reverter esse problema, a gente está, na verdade, aprofundando. Por quê? Porque a Groenlândia ela tem as reservas das terras raras, né? Que tem lá 17 elementos químicos essenciais para a tecnologia que a gente estava falando. Turbinas eólicas, veículos elétricos, equipamentos militares. A Groenlândia tem 25% das reservas mundiais das terras raras. Então, por isso que a China está lá querendo investir. China, por isso que os Estados Unidos estão... porque é um interesse capitalista internacional, né? É o interesse de como está retirando. Não que você não tenha ali que explorar aquilo que está na natureza. Mas você vai fazer uma tecnologia de ponta que possibilite que o humano, ele aí com aquela tecnologia consiga chegar a outros planetas, mas para isso você destrói o teu próprio planeta, é muita viagem. É muita viagem. A que custo você vai chegar a essa tecnologia? Ou seja, você pode ter, e para quê, e para quem, e para quantos? Né? Porque tem essa discussão também dentro da ideia, que é uma temática interessante, às vezes, do aluno ter consciência dentro dessa parte. Todo mundo, não só, né? A galera toda a que custo que você vai estar tendo. Pode ter? Pode ter. Vamos fazer o desenvolvimento, vamos fazer a ecoeficiência. O que é ecoeficiência? Você tem ali um procedimento que é mais eficiente. Tipo, vamos viajar um pouco. Eu vou fazer um carro elétrico. Para mim não poluir a terra. Mas para me fazer o carro elétrico, eu detonei ali o ambiente. Né? No caso, a própria Groenlândia, que ela degelou e eu vou retirar dali para fazer aquele carro elétrico.
Será que vai valer a pena esse derretimento dela para mim andar nesse carro? E quem vai andar nesse carro? Quantos que vão andar nesse carro? Vamos para a floresta amazônica. Eu vou retirar ali um certo minério da floresta amazônica, Gabriel, para mim fazer ali uma tecnologia de ponta, cara. Né? Mas a custo do quê? Essa tecnologia de ponta vai ser para quem? A que custo? Será que vai valer a pena? Ou então a forma que eu vou retirar? Então tudo isso vai ser um ponto crucial na discussão que o humano vai ter que fazer. O humano. Porque se a gente deixar na mão só de governantes, todo humano tem que fazer. Entra dentro de educação ambiental, entra dentro da ideia, olha que chuva maravilhosa, hein? Entra dentro da ideia de visão holística, empatia com o próximo, entra dentro de uma coisa que a gente jamais pode perder, que é o amor. O amor pelo próximo, o amor pelas outras espécies, o amor ali que você vai estar tendo. Porque senão você fica ali muito mais precious. É muito mais precious. É muito na ideia só de ganância, né? E o que você acha dessa questão do Trump? Desde 2019 ele vem falando da compra da Groenlândia, não é algo recente, né? Ele já vem falando sobre isso há um tempo. Ele fala que tem a ver com a segurança nacional, igual a gente estava falando, né? E a gente tem apoio de diversas empresas norte-americanas na exploração desses recursos naturais, né? Porque ele é o governante hoje, mas esse é um programa americano que já tem ele, né? É um programa que os Estados Unidos já tem ele, que a China vai estar tendo, é um programa que faz parte ali da economia deles, né? Tipo, você tem toda uma planificação que esses governos estão fazendo, e aí quem está agora a bola da vez agora é a Groenlândia, né? E eles vão estar fazendo o possível, e como que eles fazem isso? Saindo do Acordo de Paris, não dando ali muito crédito às COPs, né? Porque ele consegue efetivar sem ninguém chamar a atenção. Será que Donald Trump vai aparecer para a COP30? Eu acho que a pergunta a gente poderia até formular ela de outra forma. Será que os Estados Unidos vai aparecer para alguma COP? Será que os Estados Unidos ele vai, a economia americana ou a economia chinesa que está se propondo a isso, vai aparecer? A tendência é que sim, porque a gente vai chegar no momento, porque isso gera também grana. Economia verde gera grana, né? Um dos maiores produtores de painéis solares do mundo é a China, né? Os maiores produtores da Green, né, que é a marca de ar-condicionado, é chinesa. Né? Carro elétrico, China e Estados Unidos. Então está se caminhando. Quando chegar num momento, falar, não, agora a gente vai fazer isso, mas a que custo? Né? A que custo que você vai estar chegando nessa forma de planificação? É verdade. Inclusive, assim, tem muitos que estão falando sobre a questão do imperialismo, né? Por quê? Porque o que é imperialismo? É o domínio mesmo, que indireto, pode ser direto ou indireto, de uma nação sobre outra. E o caso do imperialismo estadunidense é um caso que é recorrente desde o século XIX, né? E aqui a gente percebe ações imperialistas dos Estados Unidos para seu próprio benefício, né? Principalmente com essa questão da Groenlândia, mas também no Canal do Panamá, dentre outros aspectos que fazem parte da história americana e que marca os Estados Unidos profundamente, né? O Canadá, o Canal do Panamá é interessante porque quem está investindo muito lá e está sendo um dos maiores utilizadores do Canal do Panamá é a própria China, né? Então tem todo um mercado ali, ela está de olho ali, é uma rota para ela mais fácil. O degelo também vai gerar rotas, olha que interessante, olha que macabro, né? O degelo de algumas partes, Groenlândia ou companhia ou Ártico, vai gerar rotas econômicas, né? Coisa de filme isso, cara. Coisa de Star Wars. Sacrifício de Star Wars pelo benefício econômico. Mas é essa ideia. Você tem toda uma ideia ali. Então, Estados Unidos e China são os dois ali que estão sendo direcionados. E a gente tem essa pressão, né, do soft power,
inclusive falando sobre a Dinamarca, né? Porque a Dinamarca que originalmente colonizou a região da Groenlândia. Sim. E a própria Dinamarca declarou que a Groenlândia é um território que tem essa autonomia e que eles é que escolhem o que fazem, né? A população da Groenlândia não passa de 100 mil, tá? Eu tô vendo que é uma população muito reduzida e que tem aqueles que acreditam que seria interessante se associar aos Estados Unidos, mas uma grande parte vê na autonomia e na independência o melhor caminho ainda. E como que os Estados Unidos vai lidar com relação à opinião popular lá dentro? Isso é uma coisa importante também, né? Eu acho que uma coisa que é muito interessante, além da discussão, a gente tem uma temática que ela está sendo... coloca no Google, você vai acessar aí uma internet, você vai leituras com essa temática, desafios da COP30, mas tem que se chegar a um ponto de efetividade. Essa é a principal ideia até nessa discussão nossa também aqui, em relação a você ter ali um início, o pessoal que está ali de determinada área, o pessoal que vai estar trabalhando, quem estiver ali vendo como que está sendo essa reorganização, ou quem faz parte do sistema, não faz parte do sistema, a principal debate, o principal ponto que tem que ter, Gabriel, vamos começar a efetivar, porque o tempo está se encurtando. Mas tem cenários otimistas possíveis também, né? Cara, eu acho que com 1,8 de temperatura já aumentando, se você for pôr numa balança o cenário positivo e o cenário negativo, eu acho que a gente está mais em débito do que a gente está na parte positiva, né? Principalmente porque vamos pensar aqui na Jataí, né? Vamos pensar aqui em Jataí mesmo, essa última queimada que teve no cerrado todo, no bioma, a cidade ficou debaixo de chuva, de fumaça, cara. Vamos pegar aí o pessoal do sul, mais de 2,2 milhões de pessoas, mais de 2 milhões de pessoas fora de casa. Olha a impactação de um simples chuva. Goiás agora, que está passando, né? O governador já decretou 80 cidades que vão ter bastante chuva, né? E que já está começando a... Então, isso mundialmente. Vamos sair agora do nosso quintal aqui, vamos ver na ideia global. O estrago ele já iniciou, o ponto de não retorno. Eu acho que as discussões elas vêm para isso, né? Eu acredito muito que no mesmo tempo que você tem ali um posicionamento, que é um posicionamento que ele está caminhando ali para o caos, a gente tem ali, dá para sair, eu acredito muito nisso, na forma de discussão que você pode estar, dentro dessa parte ambiental, você pode estar ali chegando a pontos de minimizar. Faz parte da nossa própria conservação. Isso vai ser a nossa própria conservação coletivo, não tem tem que ser, não pode ficar na mão de um ou dois, tipo, você tem ali, e ele tem que ser um debate estatal, mundial, com efetividade, né? Você vê o próprio governo brasileiro agora, recentemente, você não tá, ele vai estar sediando, mas você tem alguns ministérios que não estão entrando na discussão, que deveria estar entrando, um ou dois dentro do próprio ministério. E ao mesmo tempo que você fala em uma cópia aos 4 cantos do mundo, você vai estar extraindo petróleo na Floresta Amazônica. O governo Lula está fazendo isso. O governo A, o governo B, só vem degradando. A gente tem que ter a noção de que a degradação ela está vindo de várias. Não é de hoje, né? Não é de hoje, mas aí você pega agora. A gente vai ter a COP, que é na própria Floresta Amazônica, mas foi liberado a toque de caixa sem passar pela avaliação, a análise do IBAMA, porque o IBAMA coloca uma recomendação de que não se poderia estar extraindo na foz do Amazônia, da floresta do Rio Amazonas, petróleo. Mas aí o governo falou, não, a gente precisa, vamos fazer.
né? E aí você está sediando a Copa, a COP, a própria COP aqui no Brasil, mas ao mesmo tempo que você cedia a COP, você também tem essa impactação. Para fechar, nós temos aqui uma frase do Noam Chomsky, que com certeza você conhece ele, né? Filósofo e linguista estadunidense. É um cara que lecionou no MIT, que é uma das instituições mais bem conceituadas internacionalmente no ambiente acadêmico. E tem uma frase dele, uma citação para a gente terminar, que diz o seguinte: a conquista de recursos e territórios nunca é apresentada como dominação, mas como uma missão civilizatória ou de segurança. Será que é segurança nacional mesmo, que é o interesse dessas nações na Groenlândia, e com relação a ainda emitir esse gás carbônico e gases estufa na atmosfera, ou é um projeto de dominação que vai levar à ruína da nossa espécie, né? Então, os conflitos geopolíticos ainda são obstáculos à luta ambiental, e será que vão ser até o final, né? Então, isso é uma reflexão que a gente tem que ter. O que fazer é algo muito complexo, porque tem a ver com interesses de Estados-nações, né? Que não vão abrir mão dos seus privilégios tão facilmente. Acho que é por aí mesmo. Eu acho que uma saída mesmo é só Deus mesmo na causa. Acho que ele termina com um pouco de desesperança, né? Ou esperança também, ou né? Esperança. Porque tudo está no controle dele, né? Mas eu acredito muito que o humano, a própria criação mesmo de todas as espécies da forma que foi colocada, né? Aqui, por Deus fez tudo perfeito, né? Ele criou de uma forma não para ser tratada, porque a gente destrata a criação de Deus. Interessante isso, né? A gente destrata a criação de Deus. E isso leva a nossa ruína. Não é só eu falar assim, Deus às vezes vai acontecer isso porque é proposta de Deus. Que é proposta de Deus, mas é uma criação de Deus. Todas as espécies são criação de Deus. O meu próximo é uma criação de Deus, né? Aquele cara que está ali num outro país, aquele outro cara que tem ali em determinado local é uma criação de Deus, né? E aí, o amar o próximo ou uma outra espécie como a ti mesmo está totalmente desconsiderado aí, né? É verdade. Então, se eu for pegar essa sacada, e você fala, não, o humano tá nada a ver. Olha aí, a gente termina então com a reflexão se as outras espécies, teológica, né? Se as outras espécies começassem a consumir, degradar, destruir, e a gente fosse aquela espécie que tivesse ali, né? É bom sempre se colocar... Só sofrendo, né? Se coloca no lugar... Se coloca no lugar de uma outra espécie, né? Que está aqui, né? Se coloca, não pensa... A importância dela tem uma importância. Falta empatia, né? Um humano e a própria espécie mesmo, né? Nossa espécie, né? Aquela conservação nossa faz parte disso. Eu acho que assim, todos nós temos que ter empatia. Você, eu e você que nos assistiu até aqui, né? E inclusive eu acredito que se você acompanhou até aqui, tenha sido de muita utilidade para você pensar sobre essas questões climáticas. As contribuições que o Fatah trouxe aqui me fizeram aprender muito, e eu tenho certeza que você também conseguiu usufruir muito disso, tá? Eu agradeço, continue acompanhando, tá? Tem muito episódio vindo por aí. Nós vamos ter cerca de 20 episódios no ano, né, de atualidades. Vamos falar de diversos temas. Vários professores aí que vão ser convidados aqui. Então fiquem aí atentos. Aqui é um espaço para que você, aluno do Colégio Dinâmico, e todos aqueles que são simpatizantes aí do grupo dinâmico, estejam se informando e que possam ter contato direto com especialistas, que são os cientistas e, enfim, doutores, mestres que atuam aqui no colégio, né? E que é muito importante que vocês tenham esse contato. Tá? Muito obrigado, Fatah. Eu que agradeço aí por estar trocando ideia. Sempre é um prazer trocar ideia com meu amigo Gabriel aqui nesse podcast, né? Um grande abraço pra galera aí. Um grande abraço. E que você volte um dia, né, cara? Aqui pra poder conversar mais sobre outro assunto, né? Não, e galera, tá tão bonita aqui, ó. Vocês não estão vendo aqui, mas tá uma chuva massa. Que chuva tá boa. Mesmo, tá bonito que mesmo. Chuva boa, hein? Agora nós vamos lá, entrar um pouquinho na chuva, né? Bota fé. Bom demais. Gente, muito abraço. obrigado e até mais.